Poluição do ar, a chuva ácida. O que seria uma chuva ácida? Já foi 1 hora mais ou menos de live. Eu comecei era 3h20, 3h10, agora é 4h12. Então, tranquilo, né? Vou seguir mais um pouquinho. Deixa eu ver aqui, ó. Tem um pouquinho ainda. Isso é easy. É easy mesmo, cara. A chuva ácida é o seguinte, pessoal. Existem dois gases que são liberados em grande intensidade nas cidades, né? Em grandes centros urbanos. É, o, o, é, o dióxido de enxofre, né? O CO2, o SO2, perdão. E o azoto, que é o gás NOx, tá? Tanto o dióxido de enxofre quanto o NOx são liberados em industrialização, escapamento de carro, né? Grandes indústrias, máquinas. Esses gases, quando são levados pelo calor, vocês sabem que o ar quente ele tem uma densidade, né, menor, então ele vai subir e quando esses gases sobem e batem nas nuvens, eles reagem com a água. Então a água, quando reage com o dióxido de enxofre, ela forma o ácido sulfúrico e quando ela reage com o NOx, forma o ácido nítrico. E quando ocorre a precipitação da chuva com esses carinhas aí, chuva ácida, meu irmão. Chuva muito ácida. Água com pH abaixo de 5, 4. E aí você tem uma destruição do bioma, você tem destruição dos rios, dos lagos, morte de peixes, morte de seres vivos, destruição de monumentos. É um problema gravíssimo. Aqui está a reação, ó. SO2 em H2SO4 e o NOx HNO3. Esses elementos são tóxicos e quando precipitados, aí, meu irmão, já era. Chuva ácida é muito comum em grandes centros urbanos, cidades do interior, dificilmente acontece. Eutrofização. Eutrofização é muito comum no Rio Tu é Tietê, cego! rios poluídos, lagoas poluídas, né? É muito comum. Vocês sabem que uma região poluída, uma região que não tem tratamento de esgoto, o esgoto nada mais é matéria orgânica, e essa matéria orgânica é comida, é alimento. E esse alimento ele vai ser propício para o crescimento de vários micro-organismos, bactérias, inclusive anaeróbicas, por isso que o cheiro é ruim do rio poluído, né? O número de bactérias anaeróbicas, que você começa a ter uma falta de oxigênio naquela água, que é a DBO, demanda bioquímica do oxigênio, né? Mas afinal, o que é eutrofização? Quando nós temos nutrientes em excesso, principalmente nitrogênio na água, você começa a ter uma produção muito grande de alguns grupos de plantas e algas, tá? Das regiões da lâmina aquática, na superfície da água. O que acontece? Fica com esse aspecto que vocês estão vendo aqui. E acaba impedindo que a luz solar, né, a parte luminosa, ela adentre na água e ocorra a fotossíntese. Olha só, o excesso de nutriente, aumento da biomassa, redução da aeração. Bom, começou a diminuir o oxigênio. Morte de organismos sensíveis, aumento da DBO, demanda bioquímica do oxigênio, começa a faltar oxigênio. Começa a ter condições anaeróbicas e aí predomínio de bactéria anaeróbica, cheiro ruim, um lugar sem vida, uma água turva, então, ou seja, que é um local poluído, né? Então, eutrofização é um excesso de nutrientes na água com aumento de algas e plantas na superfície desse local, pode ser um rio, pode ser um lago, impedindo a fotossíntese e diminuindo o oxigênio, consequentemente ocorrendo a morte dos indivíduos e futuramente a destruição completa desse ambiente aquático. O ar frio ele é pesado, ele é denso, né? Por isso que o ar-condicionado é colocado em cima, tá? As massas de ar elas dependem desse processo, então ele é colocado na parte de cima porque o ar frio desce, ele chega até nós, né? Ele faz um processo de parábola até que chega na gente, né? E o ar quente para cima, o ar frio para baixo, né? Em grandes centros urbanos, às vezes acontece uma inversão térmica, uma rápida mudança de temperatura. O que acontece? O ar quente, que antes estava lotado de poluentes, ao invés dele conseguir ir embora com esses poluentes para a atmosfera, o ar frio retém. E o que acontece? O ar frio acaba impedindo que os poluentes vão embora com o ar quente para a atmosfera. E aí começa a ter asma, bronquite, problema alérgico. Existe até estado de calamidade em cidades quando dá inversão. A inversão térmica acontece em locais que tem muito concreto, local que tem muito asfalto, local que tem
pouquíssima área verde, tá? Porque, óbvio, a gente sabe que a difusão na parte do concreto, por exemplo, ela acontece muito rápida, né? Os processos de perda de calor e ganho de calor são muito rápidos, né? Então a inversão térmica é muito comum acontecer no inverno agora, as inversões. Tá calor, de repente fica frio pra caramba e aí retém as impurezas e a gente fica tudo, nossa, esbudegado, né, pessoal? Então a inversão térmica é um problema gravíssimo. Confession that you're my obsession. You're pulsing through me. The blood is rushing in.